Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E o capítulo 3 muito nos interessa, não que o resto não interesse, mas muito nos interessa no sentido de ensinar os obreiros, ou relembrar os obreiros, as suas atividades, preparar essa pregação, esse estudo prepara novos obreiros para a sua participação na obra, prepara novos obreiros para a sua consagração, para as suas apresentações diante da igreja, ensina o obreiro as qualificações que ele deve ter, e nós temos achado isso muito importante, porque nós temos visto hoje, irmãos, infelizmente, que muitos obreiros têm negligenciado o seu trabalho, e ao passo que muitos outros estão sendo colocados nos cargos de uma forma ainda prematura e de uma forma ainda sem as qualificações necessárias que um obreiro precisa, à luz daquilo que as Escrituras dizem. Porque Paulo ele vai falando para Timóteo aqui sobre a necessidade que a obra tem de obreiros. A obra tem necessidade de obreiro, tanto é que Paulo diz que se alguém ansiar, almejar o episcopado, ele está desejando uma obra maravilhosa. Então Paulo está dizendo que não precisa se retrair ao ter esse desejo, esse despertamento. Se você sente um despertamento, o desejo de servir a Deus, de ser um obreiro na obra do Senhor, Paulo está dizendo que isso é louvável, isso é importante que você manifeste esse desejo. Você não pode retrair, ficar ali escondido, com medo, ou achando que não vou falar porque eu não devo falar, porque vão achar isso ou aquilo outro. Não, Paulo está dizendo que está desejando uma obra excelente. Paulo manifesta alegria, né? Quando alguém diz: rapaz, eu tenho um sonho de ser, eu tenho um desejo no meu coração, um fogo no meu coração, um desejo de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser um pregador do evangelho, de ser um obreiro, um diácono, um evangelista, um missionário, enfim. Então Paulo diz que isso é louvável, porque é um despertamento que vem da parte de Deus. Só que isso é o primeiro passo, vem um despertamento na vida da pessoa. Segundo, Paulo orienta Timóteo, e ele diz que antes de consagrar o obreiro, é preciso ver algumas qualificações nele. É preciso ver algumas coisas que talvez ele esteja vivendo, alguma coisa que ele esteja vivendo que impede ele, que vai impedir, que vai ser um empecilho de exercer a obra, de exercer o ministério. E vai mostrar, por outro lado, o que ele deve ter para poder exercer o ministério. Semana passada nós falamos sobre o bispado, sobre o presbitério, pastoreio e o ancião. O ancião, presbítero e pastor é a mesma função. Ele dirige uma igreja local, né? Tem igrejas que chamam ancião, sem problema. Tem outras que chamam presbítero, o pastor da igreja, tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, é bíblico. Tem outros que chamam de pastor, não tem problema. Ele está exercendo bispo, ancião e pastor, presbítero, ancião e pastor, é a mesma função biblicamente. Ele dirige uma igreja local, uma congregação. Já o bispo, ele pode até dirigir também uma igreja, mas o bispo já tem uma função além do presbítero, do ancião e do pastor. E qual seria? O bispo ele tem a função de supervisionar as igrejas, as congregações. Ele não fica limitado apenas a uma congregação, ele supervisiona. Ele é um tipo de supervisor das igrejas, que está pregando, como as igrejas estão indo, o que está acontecendo. Então ele supervisiona as igrejas para estar ali orientando a igreja a não sair de dentro da doutrina, não sair de dentro da palavra, não sair de dentro da direção do Senhor. Então esse é o trabalho do bispo. Então a gente viu isso já na semana passada. Aí agora entrando na direção que Paulo deu para Timóteo, sobre a questão, ele diz no verso 8, da mesma forma de quê? Mesma forma dos presbíteros, dos pastores e dos bispos, da mesma forma os diáconos. Quando ele fala a palavra diáconos, irmão,
pode ser no grego também chamado diáconos, e pode ser também chamado chamashim. E o que significa isso? Significa que ele está falando não apenas o cargo direto de diácono, mas ele está aqui incluindo todos os obreiros da obra de Deus. A palavra chamashim significa exatamente isso, obreiros, obreiro. Então, nesse momento aqui, a palavra diácono, ela também é traduzida por chamashim. Eu estou falando isso para os irmãos, porque aí de repente eu vou pregar aqui incluindo obreiro e tudo. Não, pastor, mas o texto está falando só de diácono. Mas já estou falando para você que no original a tradução se diz chamashim, que seria o quê? Obreiros de uma forma geral. Aí já que Paulo orientou sobre o bispo, sobre o pastor e o presbítero, aí agora ele vai orientar sobre a questão dos outros obreiros, as outras funções também. Porque na igreja não existe só bispo, presbítero e pastor e ancião. Na igreja a igreja é um corpo. Muitas pessoas têm muitos dons. Uns são diáconos, outros são obreiros para outras causas, para outros propósitos, enfim. Mas somos um corpo e o dom que temos para exercer o ministério, Paulo diz que da mesma forma os diáconos, ou seja, os obreiros de uma forma geral, devem as qualificações que ele deve ter. Aí Paulo, como se Paulo estivesse dizendo assim, Timóteo, quando você for consagrar um obreiro, um diácono, você precisa ver se ele tem essas qualificações, Timóteo. Qual, Paulo? Essas aqui, ó. Que sejam honestos, é isso que ele diz? Sejam honestos. Então, para se separar, primeira qualificação, para se separar um obreiro, um diácono, para a causa do evangelho, o obreiro, aquele que fica na portaria, aquele que ajuda a limpar a igreja, o diácono, aqueles que ajudam nos trabalhos sociais. A gente vai já ler o texto lá de Atos capítulo 6. Mas ele diz que essas pessoas, para estarem na frente da obra, precisam ser pessoas, o que é a primeira qualificação? Honestos. E uma pessoa honesta é o que? Uma pessoa honesta é uma pessoa justa, é uma pessoa que não engana nos negócios, é a pessoa que não enrola nos negócios, é uma pessoa verdadeira, que fala a verdade, que não mente, que não trapaceia para se dar bem, que por causa do lucro, ele não está atropelando todo mundo morra, que todo mundo se lasque, eu quero é o meu lucro. Não, o obreiro ele tem que ser honesto. O obreiro não vende coisas desonestas e nem compra coisas com suspeita de desonestidade. E isso às vezes algumas pessoas acabam fazendo até na ignorância, na falta de discernimento. Uma certa vez uma irmã da igreja, não congrega mais com a gente, mas ela chegou para mim e disse um dia: pastor, eu comprei um som baratinho por R$10. Um som desse aqui no mínimo é R$100 e tantos. Eu disse: mãe, onde é que tem som barato para vender desse jeito, minha irmã? Me diga aí que eu quero comprar uma carrada logo. Não, pastor, um rapaz lá vizinho de casa, ele roubou da mãe dele e ia usar droga. Aí ele foi vender para comprar, para usar droga. E eu digo: minha irmã, pega o som do rapaz, devolva para a mãe dele, e devolva que eu lhe dou seus R$10 de volta. Isso é um negócio desonesto. A senhora não agiu com justiça, a senhora agiu com desonestidade. Eu disse para ela: pode entregar o som para a mãe dele, que eu lhe devolvo o seu dinheiro. Não faça isso, isso é desonestidade. E se, irmão, se isso escandaliza na vida de um discípulo comum, quanto mais na vida de um obreiro que está na frente da obra do Senhor. Já pensou os diáconos, os obreiros na portaria aí, e passando alguém na moto: rapaz, aquele cabo ali foi o que me vendeu aquele negócio desmantelado. Rapaz, foi aquele cabo ali que me enrolou no negócio que eu fiz. Outro dia o diácono Luiz falou para mim que um amigo dele comprou um celular, um pastor vendeu o celular para ele, R$600, parece, Luiz? Um celular valia um monte de dinheiro, vendeu por R$600, rapaz, celular original, novo, está aqui, celular, R$600, vale 1.000 e tanto, pronto, o cara comprou. Quando o cara comprou, descobriu, mexendo para aqui e para lá, mostrou a quem entendia, viu que o bicho era pirata, era Paraguai.
E aí disse: rapaz, como é que pode? Aquele camarada me enrolou, me enganou. E aí, meu irmão, como é que acha o homem agora? Mas por infelicidade e por provisão de Deus, o pastor tinha tirado uma foto da igreja. E quando o pastor tirou a foto da igreja, o camarada disse: ah, está aqui, essa igreja aqui, eu vou bater lá. Foi bater lá na igreja. Foi bater na igreja e chegou lá, chamou o pastor e foi dizer: rapaz, você me vendeu aquele celular, ele era pirata, viu? Aquele celular pirata. Ô rapaz, não, era pirata sim. Você me vendeu pirata e você sabia que era pirata. Aí o pastor abriu: ô rapaz, me perdoa aí, realmente eu sabia, tal, estava precisando do dinheiro, tinha que resolver o negócio. Mas não vai dizer para ninguém não. Não, digo não, tudo bem. Saiu, foi falar para o dirigente dele. Mais uma alma escandalizada com a desonestidade de um obreiro. Por que os obreiros têm que ter qualificações, pastor, para estar na frente da obra? Porque obreiro é espelho. Porque obreiro é referência. Quando as pessoas, olha irmão, se você me vê sendo um homem desonesto, você vai ser desonesto também. Rapaz, o pastor fez, o que é que eu não posso fazer? Você vai fazer também. Então o obreiro é referência, o obreiro é espelho. Então se o obreiro não tiver as qualificações corretas, o rebanho pode ser colocado a perder, amém? Então uma qualificação para ser um obreiro precisa ser uma pessoa honesta. Então vocês, obreiro, que já são obreiro, se estiver com desonestidade, deixe de ser desonesto. Porque na hora que nós descobrir que você está sendo desonesto, você vai ser disciplinado, afastado do cargo. Se você está sendo desonesto, deixe de ser desonesto. E os que querem ser obreiros, que tem um chamado, sabe que tem um chamado, você já sabe que uma qualificação sua é ser honesto, uma pessoa justa, amém? E para ser honesto, filho, às vezes a gente tem até prejuízo, mas tem que ser. Segunda coisa que ele diz aqui, para agora, para os obreiros e diáconos: os obreiros, sejam honestos, não de língua dobre. O que é língua dobre? É o camarada linguarudo. É o camarada linguarudo que fala da vida de todo mundo, fofoqueiro. Língua dobre pode ser também uma pessoa agressiva com palavras, língua torpe, que fala palavrões, que fala imoralidade, fala coisas inconvenientes. Língua dobre, ele diz, não pode ter a língua dobre. Você não pode estar, filho, sentado em rodinha, sentado em lugares, conversando o que não convém, falando o que não convém, fofocando do que não convém, com fofocas. Isso não é papel para obreiro, amém, obreiros? Amém, igreja? Não é papel para obreiro. Estou lá no trabalho, lá conversando, fofocando na vida dos outros. Não, meu irmão, para com isso. Você é um obreiro, você vai ser um obreiro. Você que tem que dar testemunho lá no seu trabalho, lá no lugar que você frequenta. Então não pode ter língua dobre. Mas está cheio, né, irmão? Está cheio. Está cheio de obreiros e crentes dando testemunho, irmão, dando mau testemunho no meio da obra, no meio do mundo. Está cheio. E nós temos que ter cuidado com isso. Outro dia eu estava lá num hospital lá em Pajuçara. Enquanto o diácono Denis entrou lá, que ele estava lá preparando lá para fazer uma cirurgia, fiquei lá fora. E tinha um camarada lá vendendo numa banquinha. E esse que eu sentei, rapaz, vou sentar onde? A banquinha ali, cheguei lá. Ele, não, pode sentar aí, pode sentar. Sentei, botei ali, do lado. Banquinha ali, eu sentei ali do lado. E ele, meu irmão, e esse camarada tinha a língua cebosa, tinha a língua porca, falava muita besteira. Eu digo, rapaz, que cara para conversar bem. Lá com os outros lá, né? Eu estava na minha lá sentado. Conversando besteira, imoralidade, falando não sei o que de mulher, não sei o que mais. Aí de repente chega uma senhora, senta com ele conversa, vai, conversa, vem. Aí chega dois camaradas num carro. Quando o cara chega no carro, ô pastor, era um pastor, e o outro era um irmão. E o pastor chegou lá, meu irmão, e começou a conversar besteira com esse camarada. E besteira vai, e besteira vem, e falando de dinheiro, e falando não sei de que mais, brincando com as coisas lá. Eu digo, rapaz, esse pastor não está vigiando. Quando o pastor desce a calçada, que ele atravessa a rua, que ele chega lá na calçada do hospital, a mulherzinha que estava lá sentada disse, sabe o que do pastor? Esse aí é um mala. Ô coisa bonita para um homem de Deus. Ô apelido bonito para um homem que está em cima do altar pregando, para um obreiro de Deus, um mala. E aí de repente o camarada estava lá,
Aí daqui a pouco chega um senhorzinho bem simplesinho, numa bicicletinha pedalando, e chega e encosta por ali, o camarada que estava lá vendendo na banquinha, cheio de gaiatice, cheio de imoralidade, de repente ele fica todo sério, e olha para aquele irmão e diz: a paz do Senhor, irmão. Era crente. Língua dobre, língua torpe, não vigia nas palavras. Isso, irmãos, é totalmente inconveniente para um obreiro da obra do Senhor. Isso é inconveniente. Então, mude as suas palavras, sua forma de falar, mude. Vigie nisso, em nome de Jesus. Outra coisa que ele diz aqui, que os diáconos e os obreiros não devem ser dados a muito vinho. Então o que ele está dizendo aqui? Que pode beber vinho, só que não pode ser dado a muito vinho. Não é isso que ele está dizendo? Mas eu também não vou distorcer a palavra. Eu acho que uma das marcas do nosso ministério é a verdade que nós pregamos. Aí não venha me dizer: não, mas isso aqui é vinho sem fermento. Não, filho, é vinho com fermento. Porque se fosse sem fermento, ele podia beber de litro, 2 litros e 5 litros. Não tinha problema nenhum. Se não é para ele beber muito, então é porque tem fermento, ele vai se embriagar. Tudo bem, ele está dizendo que podia beber lá, né, um pouco de vinho. Mas um detalhe: nós sabemos que o crente que bebe vinho aqui no Brasil escandaliza, é ou não é? Escandaliza. Foi o que Paulo ensinou: se eu comer carne e escandalizar o meu irmão, eu nunca mais como carne. Então o pecado não vai ser o camarada beber o vinho. Aprende isso, irmão. Aprende isso. O pecado não é o cara: estou aqui salvo, estou salvo, meu Deus, eu estou salvo. Eu tomei um gole de vinho. Vixe, agora eu vou para o inferno, estou condenado, vou para os quintos do inferno. Não, meu irmão. Não. E lá para eles lá não escandaliza. Então se não escandaliza lá não é pecado. Pastor, agora o pecado se tornou relativo? Não, o pecado não é relativo. A Bíblia diz que não tem salvação os beberrões. Os beberrões, quem são beberrões? Os alcoólatras que estão dormindo no meio da rua e bebendo cachaça toda hora. Mas Paulo disse que os diáconos podiam tomar vinho, mas pouco. Paulo fala para Timóteo, ou é para Tito? Timóteo, não bebe somente mais água, mas usa um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. É como um remédio que você vai tomar. Então, os diáconos, não seja dado a muito vinho. O que mais? Não seja cobiçoso de torpe ganância. Não seja cobiçoso de torpe ganância. Então, não pode ser, o homem para ser um diácono, um obreiro, ele não pode ser uma pessoa cobiçosa de torpe ganância. Isso não quer dizer, irmão, que você não pode comprar nada. Lógico que você pode, é claro que você pode. Se você tiver condição de comprar a sua casa, amém, compre. Se você tiver condição de comprar o seu carro, amém, compre, glória a Deus por isso. Agora, o que você não pode é ser cobiçoso de torpe ganância, ou seja, é você andar por aí cobiçando tudo que você vê. Andar por aí com os olhos grandes, tudo que você vê, você quer. Eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali, cobiçando tudo que você tem. E ter ganância para poder alcançar essas coisas. Então você tem que ter cuidado com isso, amém? Tem que ter cuidado com isso. Porque, irmão, eu vou dizer para você, a torpe ganância está no coração de muita gente da igreja. Pode não estar no coração de muitos aqui, mas no coração da igreja, de uma forma geral, ele está. E principalmente em cima do altar. Já viu a moda hoje em Fortaleza? Qual é a moda dos pastores? O carro dos pastores aqui hoje? Land Rover. Land Rover. Aqui bem rapidinho eu me lembro de 4 pastores que tem Land Rover. Bem rapidinho aqui, só numa pincelada, ligeirinho. Ligeiro, eu não vou dizer nome. 4 pastorzinhos aí que começaram o ministério andando de bicicleta. Não são empresário, nada. Aí no ministério, de repente, o cara andando de Land Rover. De onde é esse dinheiro? Da igreja, dos irmãos. Aí o irmão está ali passando necessidade, não tem 1 quilo de carne para comer, não tem um bujão de gás para cozinhar. Não, a igreja não pode dar, não. Mas para comprar Land Rover para o pastor, pode. Então, por que isso, pastor? Por causa da torpe ganância deles.
E o povo, manipulado por esses hereges, estão injetando dinheiro lá na igreja deles, para poder eles continuar com a ganância deles, satisfazendo a ganância deles. Satisfazendo a ganância deles. Então, meu irmão, não é conveniente a um obreiro de Deus ser cobiçoso e ter torpe ganância. Não é conveniente. Torpe ganância fala também de avareza, porque torpe é coisa nojenta, indecente. Então a ganância torpe fala de lucros desonestos. E tem pastor aí que pega o dinheiro todo da igreja e bota no bolso dele, é meu. Tem pastores, eu falei isso, está gravado numa pregação lá, tem pastor que negocia congregação. E não é igrejinha de 10 anos não, irmão, é igreja centenária, viu? Você sabe, captou aí a mensagem, né? Igreja centenária. Está lá, isso no interior, aqui eu não sei como é que é não, no interior é assim. Faz lá uma convenção deles lá, não sei como é que é. Aí vai lá os pastores lá. Isso eu sei porque, pastor, como é que você sabe disso? Porque tinha um pastor desses lá, que a prima dele era casada com um amigo meu da igreja, e lá ele conversava essas coisas abertamente. Aí lá ele trocava a igreja está rendendo quanto lá? A igreja está rendendo 5 mil. Opa, a minha aqui está rendendo 10 mil. Foi pronto, vamos trocar. Está aqui o meu carro de volta, um carro, a casa. Aí pronto, ele troca, desse jeito, irmão. Desse jeito. Aí por isso de vez em quando chega pastor lá de Hilux, chega pastor lá de carro importado. Pastor foi embora, né, morava de aluguel, quando volta, já volta comprando casa. Por quê? Porque pegou negócio na volta, trocando as igrejas. Então isso é movido pela torpe ganância, está dentro das igrejas. Tem pastores aí, irmão, que eles pegam o dia da igreja, compram vilas de casa e vão alugar, compram frotas de carro e vão alugar e ganhar dinheiro com isso. Então isso são homens movidos por torpe ganância, são totalmente desqualificados para estar na obra do Senhor. Porque Paulo disse que o obreiro de Deus, ele não pode ter torpe ganância, nem ser cobiçoso. Então, amado, quando nós olhamos para essas qualificações, já que nós estamos falando dos diáconos, dos obreiros, nós lembramos o que Paulo fala lá em Atos capítulo 6, vai lá em Atos 6, aliás, Atos 6, a eleição lá, a escolha dos diáconos, a instituição dos diáconos, porque essa palavra diácono, no grego, na verdade, ela significa servo, servir. Então vamos ver aqui, por que é que surgiu a necessidade de consagrar obreiro, e por que é que foram consagrados obreiros, como eles foram consagrados, para que eles foram consagrados, qual era a função deles. Atos 6, verso 1 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Para só um instante aí, irmão. A igreja tinha um ministério cotidiano. O que era o ministério cotidiano? Era o ministério do repartir do pão, onde eles dividiam seus alimentos, né? Alguns, como Barnabé, a Bíblia fala, e outros vendiam suas propriedades, trazia para a igreja financiava tanto a obra missionária, como ela sustentava os irmãos pobres da igreja. Tinha aquele ministério cotidiano, onde os pobres iam lá para almoçar, iam lá para comer, ou então, em alguns casos, era distribuído o alimento, para poder levar para casa e fazer. E aí, no que foi crescendo o número dos discípulos, muita gente, milhares de pessoas, os gregos começaram a murmurar contra os hebreus, e dizendo que, olha, as nossas viúvas gregas, elas estão sendo desprezadas no ministério cotidiano. Eles começaram a achar que aquilo era acepção, porque eles não eram hebreus, eram gregos, e foram reclamar. E então, quando isso chegou ao conhecimento dos 12 apóstolos, no verso 2, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Então, a princípio, o que é que pensou-se em fazer? Não, os apóstolos vão resolver esse problema. Aí Pedro disse: não, irmão, nós não vamos deixar a pregação do evangelho para poder servir no ministério cotidiano, embora ele seja importante, né? Então ele deu a direção de Deus lá, foi o seguinte, no verso número 3: escolham, pois,
irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Olha o que é que um diácono tem aqui, tem que ter, né? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Para bem aí. Nós estamos vendo aqui, irmão, a primeira constituição, a constituição, né, dos diáconos, do diaconato, daqueles que foram escolhidos para servir. No momento aqui, esses diáconos estavam sendo separados, esses obreiros estavam sendo separados para servir a mesa, para o ministério cotidiano, para essa questão do partir do pão. Houve necessidade? Não, vamos escolher aqui. Agora, escolham homens, primeiro, de boa reputação, no meio da igreja, para ser escolhido para ser obreiro, tem que ser pessoas de boa reputação. Boa reputação. Uma pessoa que tem um bom testemunho, tanto dentro da igreja, como lá fora na sociedade. Uma pessoa de boa reputação, que se ele chegar aqui, rapaz, me vendo aqui R$500 fiado, Deus o livre, né? Ele tem uma boa reputação, ao ponto de ele ter o crédito para poder ter isso. Então, homens de boa reputação. Outra coisa, para ser obreiro, diácono, tem que ser homem o quê? Cheio do Espírito Santo. Tem que ser homens cheios do Espírito Santo. Irmãos, para fazer a obra do Senhor, na função mais simples que pareça, tem que ser homens cheios do Espírito Santo. Obreiros, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Pastor, e como é que alguém se enche do Espírito Santo? Pelo menos 2 passagens na Bíblia mostram que para a igreja ser cheia do Espírito Santo, eles precisaram estar orando. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Estava orando, estava jogando videogame, não estava assistindo o Faustão, não estava assistindo a luta livre, o cara arrebentar com o outro, não estava assistindo a novela, estava orando, e foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos outro caso, onde os apóstolos foram presos, e após serem presos, depois, soltaram eles correram, reuniram a igreja, contaram o que tinha acontecido, foram orar, e a Bíblia diz, lá em Atos 3, e foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Então eu olho que os homens foram cheios do Espírito Santo quando eles estavam orando. Então isso fala de quê, irmão? Que para ser um obreiro, para ser uma pessoa qualificada para a obra do Senhor, precisa ser homens de oração, pessoas de oração. Você tem orado? Nós temos orado? Você tem dobrado o seu joelho em oração? Não, pastor, eu oro direto todo dia, o dia inteiro. Mentira. Mentira. Pastor, mentira. Oro direto o dia inteiro. Filho, tem que tirar momentos de qualidade, a sós, com Deus, em oração. Andar no espírito de oração, isso nós temos que andar toda hora. Trabalhando, estou no espírito de oração. Dirigindo, estou no espírito de oração. Varrendo a casa, estou no espírito de oração. Cozinhando, estou no espírito de oração. Estou numa fila de algum lugar, estou no espírito de oração. Mas são as orações em secreto com Deus, trancado no teu quarto, igual Jesus ensinou. Quando for orar, sobe no monte que lá tem um mistério. Não. For orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus secreto, que Ele vem em secreto e te recompensará. Então é lá no quarto, trancado, a sós com Deus, que você vai orar e vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. Crente que não ora, ele é vazio do Espírito Santo. Crente que ora, ele é cheio do Espírito Santo. Isso vai definir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A oração, a busca, você vai sendo cheio.
Se não ora, não busca, então vai esvaziando. É assim que funciona. Então ele diz, tem que ser homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tem que ser pessoas sábias, pessoas sábias que olhem para uma situação e saibam resolver a situação. Pessoas sábias que olhem para uma situação e vejam a necessidade e saiba resolver a necessidade. Não é aquele obreiro que vê um visitante que chegou e o coitado está lá morrendo em pé, cansado, e o obreiro de boca aberta olhando, tem uma cadeira bem ali encostada, o obreiro não tem coragem de chegar, meu filho, vem cá, sente bem aqui. Não é esse tipo. Paulo tem que ter sabedoria. O obreiro sabe, ele tem visão, ele vê a necessidade. Opa, tem uma pessoa em pé ali, tá aqui, uma cadeira aqui, vem cá, meu filho, sente bem aqui. Sei lá, está na distribuição do sopão. Eles não ficam lá tudo de braço cruzado, de boca aberta, esperando alguém dizer alguma coisa, não. Eles já estão lá no meio, organizando, rapaz, faça a fila aqui bem direitinho, as crianças aqui primeiro, as senhoras depois, os rapazes aqui para trás, tal. Ele sabe, ele age, ele faz, ele tem sabedoria, ele é ativo na obra. Para ser obreiro, irmão. Amém, obreiros? Será que vocês estão fazendo isso? Os obreiros não tiver, estamos aprendendo, né? Vamos fazer, não vamos, irmão? Amém? Vamos fazer. E os que estão fazendo, continue. E os que querem ser obreiro não vão ser consagrados para ficar sentado, olhando para a careca do pastor. Não. Nós vamos ser consagrados para quê? Para fazer a obra, para exercer o chamado, exercer o ministério. E Pedro disse logo, tem que ser homem cheio do Espírito Santo, tem que ser homem cheio de sabedoria e tem que ser homem de boa reputação. Porque na hora do movimento pode haver algum tumulto, alguma confusão, eles vão saber contornar, vão saber resolver. Enfim. E aí Pedro fala isso. Mas olha, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Então é um negócio importante. Às vezes a pessoa acha que, não, eu quero ser um pastor, pregar, porque acha que é importante. Irmão, todo cargo na obra de Deus, ele é importante. Amém? Por exemplo, talvez no nosso entendimento, talvez a obra mais simples que foi feita aqui hoje, o banheiro lavado. Talvez não, o banheiro lavado, ninguém quer lavar porque, não, uma obra importante. Quando o irmão abrir a porta e chegar no banheiro, o banheiro está limpinho, está cheiroso, cadeiras limpas, ninguém viu quem lavou as cadeiras. Vocês estão me vendo pregar, mas vocês não viram quem lavou essas cadeiras. Foi ou não foi importante elas estar limpas? Foi importante. Foi ou não foi importante a pessoa que colocou a garrafa ali naquele gel água para você beber água, que ligou mais cedo? Foi importante ou não foi os irmãos que chegaram aqui e limparam o piso da igreja? A gente está aqui andando, não tem terra no meio. Colocaram o tapete na porta, abriram o prédio, o templo. Toda a função na obra de Deus, ela é importante. Então ele diz, vamos separar esses homens cheios do Espírito Santo, aqui nós vamos constituir sobre esse importante negócio. Verso 4 ele diz, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu acho interessante isso. Como eu falei para vocês, que a oração ela é fundamental. Ela é fundamental. O crente que ora, ele está cheio do Espírito Santo. O crente que não ora, ele está vazio do Espírito Santo. A oração é que nos dá comunhão com Deus, que nos dá intimidade com Deus, que nos aproxima de Deus, que nos dá a comunhão do Senhor e que nos enche do Espírito Santo é a vida de oração. Então Pedro diz, nós vamos se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, eram homens que oravam para pregar. Eu me lembro o que disse o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XVII. O que ele disse? Ele disse para o colégio de obreiros lá que ele estava ensinando. Ele disse, olha, se vocês não tiverem vida de oração, as pessoas vão perceber que vocês pregam mal e não vão saber por que vocês pregam mal. E por que era? Porque não tinha vida de oração. Não tinha vida de oração. Isso ele está falando para os que pregam. Para os que pregam. Se o seu dom não é pregar, é lógico que é outra coisa. Mas isso ele falou para os que pregam. Para os que pregam. Então, se você é um diácono que não ora, se um pregador que não ora, ele não tem nada para trazer para o povo, de proveito, de revelação de Deus,
Então um obreiro que não ora também, ele não desenvolve bem o papel dele. Um diácono que não ora, não tem vida de oração também, ele também não desenvolve bem o diaconato dele. Então em cada trabalho que nós recebemos do Senhor, nós temos que perseverar na oração, e a nossa perseverança na oração vai nos capacitar, pela unção do Espírito Santo, a fazer aquela obra. Então, verso 5, e este parecer contendou toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, aí, cumprindo o requisito que os apóstolos deram. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então elegeram até um gentil, né? Um prosélito que era um gentil convertido ao judaísmo. E apresentaram aos apóstolos, e estes orando lhe impuseram as mãos. Não foram derramar óleo, né? Como se faz hoje em dia, não. Eles apenas impuseram as mãos e apresentaram os obreiros para a causa da obra do Senhor. É isso. Então, amados, voltando lá para o capítulo 3 de Timóteo, 1 Timóteo. Então nós vimos o que? Por enquanto, só um instante. Nós vimos que estamos vendo aqui as qualificações de alguém para ser um obreiro, um diácono, um obreiro de uma forma geral. Agora, o que nós estamos vendo é que não basta apenas ter o chamado, ou eu quero ser, eu acho bonito. Não, não é assim. O chamado é um fogo que queima lá dentro da gente. Não é só a gente, ou eu acho bonito, não, é lá dentro, queima aquele desejo, aquele fogo, aquele fogo queima dentro de você. Você quer fazer porque o fogo queima, e você sabe que vem de Deus. Só que não basta apenas ter esse desejo de fazer, é preciso ter essas qualificações. Ser uma pessoa atenta, ser uma pessoa atenta ao que está acontecendo, ser uma pessoa, como ele disse, honesta, ser uma pessoa que não ingere bebida alcoólica, uma pessoa de bom testemunho, íntegra, uma pessoa cheia do Espírito Santo, com vida de oração, cheia de fé, cheia de sabedoria, que saiba resolver problemas, saiba contornar situações na sabedoria do Espírito Santo. Isso, que não seja cobiçoso e ganancioso. Então, irmão, se você tem um chamado, mas você é cobiçoso, você é ganancioso, você é invejoso, você tem a língua dobre, você não tem vida de oração, então, meu irmão, eu lhe digo uma coisa: você tem um chamado, mas você não tem as qualificações, então vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Porque precisa ter o chamado e precisa ter as qualificações. Você entendeu isso? Tem chamado, mas aí chamado para quê? É consagrado, aí não trabalha, não faz, não quer fazer. Se, por exemplo, se o pastor diz, se o pastor, a mulher do pastor, uma outra obreira diz: irmão, a sua função é ficar bem aqui pertinho do gelágua, para os meninos não derramar água. Aí todo culto tem que falar a mesma coisa, se não falar não vai, e se vai, às vezes vai com a cara feia. Chega na igreja para limpar o prédio, é murmurando, é reclamando. Aí, meu irmão, não, se tem um chamado, filho, faz com amor, faz com dedicação. Sim, é a tua hora, é a tua vez, é o teu momento agora, vai fazer o que você tem que fazer. Quem entende isso, diga amém. Você não precisa nem concordar comigo, você tem que concordar com a palavra de Deus, só isso. Só isso. Pronto. Então, tem um chamado, tem um desejo, a vontade brotou no coração, então vai, mas vai para fazer, amém? Vai para fazer. Eu acho que é por isso, irmão, alguns casos, que eu não sou assim, graças a Deus, meu Pai, eu te louvo, em Deus ter moldado a minha vida, sabe? Eu vejo aí tanto pastor ignorante, tem ou não tem? Tem, irmã? Pastor ignorante, irmão. Tem pastor que grita os obreiros tremendo, aí só faz na frente do pastor, quando o pastor não está lá, não faz, por quê? Porque só faz com medo, né? E o nosso relacionamento aqui não,
Que eu estou cansado de dizer para os irmãos, irmão, eu aprendi com o nosso Senhor Jesus Cristo que o relacionamento dos obreiros é um relacionamento de amor. Onde os obreiros faz, tanto faz na vista do pastor como não, eles fazem porque faz com amor. Faz porque faz com amor. Faz porque faz com alegria. É um relacionamento de amor. O pessoal não tem medo do pastor não, pelo contrário, eles amam o pastor. Sim, quando o pastor chega, não fica tremendo não, pelo contrário, eles sentem alegria, o pastor chegou. Então é esse relacionamento que a gente tem que desenvolver. Agora eu acho, irmão, sabe, ao perceber algumas coisas, eu acho que é por isso que tem pastor, irmão, que é grosso. Porque tem obreiro, irmão, que misericórdia. Tem obreiro que é murmurador, que é reclamador, que é linguarudo, que é negligente com o chamado. Não faz o que tem que fazer, se escora nos outros. Sabe? Então, irmão, é por isso que tem pastor que chega logo mesmo gritando, resolvendo um negócio logo na ignorância. Eu nunca vou fazer assim em nome de Jesus, Deus me livre na hora dessa. Mas é por isso que tem pastor que faz desse jeito. Porque tem obreiro que realmente merece. Outro dia, a irmã, para que uma farda bonita dessa, uma farda é bonita ou não é? Aí o cara passa o dia numa fábrica réu usando uma porcaria de uma bata réu lá, a coisa mais feia do mundo. Uma blusa réu bem aqui azul, uma calça réu frouxa, a cor mais feia do mundo. Aí para chegar na igreja para usar farda, não quero usar farda não. Quero usar farda não. Quem não quer usar farda, meu irmão? Aqui não é passarela de desfile não, meu irmão. Lá na empresa que tu trabalha, passei com uma bata velha, não reclama, por quê? Porque tem dinheiro e aqui você não vai ser pago. Então quer dizer que para você poder ter amor pela obra, tem que pagar você? Não dá para fazer sem pagar? Tudo bem, a gente vai pagar você. Então faz o seguinte, a igreja vai ter condição, você vai abandonar seu emprego e vai dedicar só a obra. Aí quando você se dedicar só a obra e a igreja tiver condição, aí tudo bem, a igreja vai e paga na função que estiver precisando. Um funcionário na igreja, aí tudo bem. Mas eu acredito que é preciso, eu vejo aqui, irmão, que para ser um obreiro, já que tem tanta exigência, é preciso ter amor para fazer a obra. É preciso ter alegria para fazer, amor. Tem dia do cansaço? Tem dia da fadiga? Tem dia que a pessoa está abatida? Tem, lógico, todo mundo tem isso. Mas se tem o amor chamado alegria, mesmo cansado, na fadiga, no abatimento, ele está lá, fazendo, está lá. Não fica caçando qualquer coisa para murmurar, não. Não fica caçando qualquer coisa para murmurar, não. Faz o trabalho e pronto. E ele diz aqui, verso 9, mais alguma coisa para os obreiros. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. O obreiro tem que guardar o mistério da fé no seu coração e tem que ter uma consciência pura diante do Senhor. E também, verso 10, estes sejam primeiramente provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. O que ele está mandando? Timóteo, for consagrar um obreiro, tem que ter essas qualificações e outra coisa, tem que provar ele, tem que botar ele na prova, tem que ver, tem que observar, tem que olhar para a vida dele, tem que provar ele, e depois se ele for aprovado aí, você vai e coloca ele na obra. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Então é assim que tem que ser feito, amém, pessoal? Ele vai e continua dizendo, verso 11, agora ele fala para a mulher do obreiro, a mulher dos diáconos. Da mesma forma as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Sóbrias e fiéis em tudo. Aqui, irmão, existe um conflito muito grande, porque a palavra chamachim, que vai tanto para obreiro e diácono, ela também vai também para as cooperadoras mulheres que Paulo tinha. E alguns livros chegam até a citar alguns nomes de algumas, como Priscila, como algumas outras, que agora eu não me lembro o nome delas. Febe, né? Algumas cooperadoras que Paulo tinha. A palavra chamachim direciona para a função que aquelas mulheres faziam também. Agora, aí aqui nesse texto vai existir o conflito o quê? Se a mulher pode ser uma diaconisa, ou se ele se refere às esposas dos diáconos, ou as chamachim, as obreiras, as cooperadoras. Tudo bem, né? Tudo bem. De qualquer maneira, na igreja que a mulher exerce o cargo de diaconisa, o ministério de diaconisa,
ou na igreja que a mulher não exerce o ministério de diaconisa, mas que ela é uma chamachim, uma cooperadora da obra, ou mesmo que não seja nem uma cooperadora e nem uma diaconisa, mas se ela é a esposa de um diácono, isso aqui vai para ela. E olha como é bom as mulheres dos obreiros estar presentes numa pregação dessa, né? Mesmo aquela que não é obreira ou diaconisa, como alguns gostam de chamar, né? Aqui a gente não tem esse cargo, diaconisa. Algumas igrejas têm, mas eu estou colocando exatamente para explicar. Mas eles dizem que da mesma sorte as mulheres sejam honestas. O diácono deve ter uma mulher honesta, o obreiro, uma mulher que não é maldizente, mulher que não seja maldizente, e sóbrias e fiéis em tudo. Sóbrias quer dizer que elas sejam mulheres vigilantes, mulheres de oração, mulheres atentas, sérias, honestas, com pudor, santas, de bom testemunho. Isso é importante para a mulher do obreiro, para a mulher do pastor, para a mulher do diácono e para a mulher que é obreira. Se a palavra está falando para a mulher que é obreira, que é cooperadora, ou é diaconisa, em algum ministério que tem diaconisa, então ele está dizendo para você, minha irmã, já que aqui nós não temos diaconisa, mas temos obreiras, cooperadoras, então ele está dizendo para as mulheres aqui, irmã, verso 11, que vocês devem ser honestas, que vocês devem não ser maldizentes, e que vocês devem ser sóbrias, vocês devem ser atentas, mulheres de oração e fiéis em tudo. Fiéis em tudo, fiéis em tudo. Fiel com o marido, fiel com o filho, fiel dona de casa, fiel na obra que Deus tem confiado, fiel no trabalho da igreja, fiel em tudo. Isso para as varoas. Verso 12. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Olha o que é que ele fala mais para os diáconos, para os obreiros. Isso aqui é a mesma coisa que ele falou para o bispo, o presbítero, o ancião e para o pastor, do verso 1 até o 8, até o 7. Falou a mesma coisa no verso 2, ser marido de uma mulher. Quando ele diz que o obreiro, para ser um obreiro, tem que ser marido de uma mulher só, quer dizer, vamos dar um exemplo aqui. Está aqui, por exemplo, o Jairo. O Jairo está na igreja com duas mulheres. Ele tem duas esposas, ele mora com todas as duas. Não, isso aqui não dá para ser obreiro, não. Isso aqui mora com duas mulheres. Aquele ali, não, o Heitor. O Heitor dá para ser porque ele mora só com a mulher. Não é isso aí que ele está falando, irmão. Quer dizer que na igreja tinha gente com morando com duas mulheres ali, casado com duas mulheres? Será que é isso que ele está falando isso? Da bigamia, poligamia, com duas mulheres ou mais? Na mesma hora? Não, é claro que não. Quando Paulo diz para Timóteo que para ser um obreiro, ele tem que ser marido de uma só mulher, isso significa que ele não pode ter vindo de aliás, ele não pode estar no segundo casamento. É isso que ele está falando. Amém? Não, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter casado só uma vez. Ser marido de uma mulher, casado só uma vez. Agora entende isso. O que é o casamento? Casamento é a união marital de duas, casamento legítimo diante de Deus, legítimo diante do Senhor. É a união marital de um homem e uma mulher, embaixo do mesmo teto. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se uniu a sua mulher, tornou-se os dois uma só carne. Independente do cara ter ido no cartório, independente se na época que ele fez isso ele era macumbeiro, ele era bandido, ele era drogado, independente disso, a lei do casamento é para o gênero humano, foi dada em Gênesis. Jesus recitou a mesma coisa, Paulo recitou a mesma coisa, não alterou nada. Jesus ali que eles se tornam um só, separa os dois, um vai morar no Japão, o outro na Fortaleza, mas diante de Deus eles continuam unidos. Que Deus uniu, o homem não separa. Quando diz que Deus uniu, o homem não separa, cartório não separa, juiz não separa. Pode chegar com o papel de divórcio, está aqui, pastor, teu papel de divórcio. Isso aí, meu irmão, não vale nada diante de Deus.
Pastor, por que os irmãos têm que casar no civil? Para testemunho diante da sociedade. Para isso. Agora, então, para ser um obreiro da causa do Senhor, tem que ser marido de uma só mulher. Ou seja, você tem que estar num casamento legítimo. Num casamento legítimo. Se você não está no primeiro casamento, num casamento legítimo é o que eu falei agora. 2 solteiros se unir embaixo do mesmo teto, pronto, casado. Vai lá no cartório e organiza esse negócio aí, diante da sociedade. E se você está pensando em se juntar agora, antes de se juntar, vá logo no cartório, faça o casamento civil, para depois se juntar, para dar bom testemunho, fechar qualquer brecha, para ninguém falar nada contra nós. Fazer a coisa direita e organizada. Mas o casamento só vai ser consumado diante de Deus na união marital, lá dentro de casa. Eu conheço pessoas que casaram no civil, nunca moraram junto. O casamento deles nunca foi consumado diante de Deus. Nunca foi consumado diante de Deus. Casaram no cartório, nunca moraram junto. Nunca moraram junto. Nunca foi consumado o casamento deles diante de Deus. Não são casados diante do Senhor, casados diante do cartório. Mas não diante de Deus. Não houve a união marital. Não se uniram os dois ali, embaixo do mesmo teto, formando a união marital. Não constituiu um casamento. Então, irmão, é por isso que a gente fala do nosso ministério, que para a gente apresentar obreiros, diáconos, presbíteros, ministério de louvor, enfim, tem que ser pessoas que estejam no seu casamento legítimo. Amém? É o que o texto diz. Eu sei que algumas pessoas me acham rigoroso por isso. Já perdi gente aqui por causa disso. Perdi gente por causa disso. Mas aí, irmão, o que é que você acha? Para mim não era muito melhor eu esconder isso aqui? É claro. Qual é o pastor que gosta de perder gente na igreja que ele dirige? Nenhum. Nenhum pastor gosta de perder gente na igreja que ele dirige. Então tem hora, meu irmão, que o diabo joga na mente, rapaz, não mostra isso aí não, fica quieto, fica calado. Não, tem gente que vai embora. Tem hora que isso acontece. Mas aí a gente vai e fala. As pessoas que realmente têm a fé e são de Deus e buscam a Deus de verdade, mesmo estando no segundo casamento, eles continuam perseverando, orando, buscando a Deus, esperando aí algum milagre da parte de Deus. Os outros não, que não aceitam mesmo, que querem ver o segundo ou o terceiro, e der certo até o quarto depois, qualquer hora dessa aí, eles vão logo embora logo e vão para outro lugar. Que eu vou dizer uma coisa para vocês: muitas igrejas, irmão, aqui em Fortaleza, estão cheios de pessoas acima do altar já, segundo casamento. Está cheio de pastores no segundo casamento. E quando um obreiro, por que é que ele diz que o obreiro, o diácono, o obreiro não pode estar no segundo casamento? Porque ele vai dar exemplo para a igreja. Se um pastor está no segundo casamento, na hora que os irmãos estiverem em crise aí, que é eu nunca vi um povo para ter tanta crise em casamento que nem crente. Um povo que tem crise em casamento, tiver na hora da crise aí, rapaz, aí vê o diabo, vai colocar na mente dele, o pastor fez, por que é que você não faz também? O pastor fez, está ele aí pregando o evangelho, a guerra dele está crescendo, ele está no segundo casamento, por que é que você não casa também? Deixa essa mulher, rapaz. Aí o cara vai e deixa, por quê? Porque o pastor já fez. Ele vai e faz também. O obreiro já fez, ele vai e faz também. Então, por isso, para as brechas serem fechadas, Paulo falou que, tudo bem, na igreja tinha pessoas no segundo casamento, mas para ser escolhido para o obreiro, para o diaconato, para a obra do Senhor, aí Paulo já disse que não podia ser. Tinha que estar no primeiro casamento, marido de uma mulher só. Isso aqui, meu irmão, vai ter várias interpretações. Mas a interpretação do texto, ele tem que ser de acordo com a doutrina. Se a doutrina diz que o homem que deixa a sua mulher e casa com outro tem adultério, e quem casa com a repudiada, inocente, não teve nem culpa, ela foi repudiada. Quem casa com a repudiada está em adultério também? A doutrina diz isso. Então a minha interpretação nesse texto é de acordo com a doutrina. Ah, pastor, mas o repúdio era sem a carta de divórcio. Mentira. Porque Moisés deu a carta de divórcio e Jesus já disse que não aceitava. Não, pastor, ele foi repudiado sem a carta de divórcio. Se ele fosse repudiado com a carta de divórcio, ele podia casar de novo. Cadê isso na Bíblia, irmão? Onde é que tu inventa uma história desse tamanho? A pessoa fica caçando brecha, irmão, para poder, sabe,
Sabe, irmão, era o melhor diante de Deus, irmão, é o seguinte: Senhor, eu estou vendo aqui, não tem jeito não, realmente eu estou em pecado, estou errado. Meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Pronto, meu irmão, o melhor é isso. Eu nunca vi ninguém alcançar nada de Deus ou perdão de Deus tentando justificar pecado. Mas eu vi um pecador bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus dizer: esse aqui está justificado, porque ele reconheceu que era pecador. Então melhor é reconhecer diante de Deus e se humilhar diante do Senhor e esperar na misericórdia dele e ver o que ele vai fazer. Pronto, melhor é isso. Agora ficar tampando brecha, sabe o que acontece aí? Irmão, não tem hora que eu não consigo ficar calado não. As Assembleias de Deus estão cheias disso. Pronto, eu vou falar logo. Vai para a rádio, vai dizer para onde ir, mas eu vou dizer: Assembleia de Deus está cheia disso, está cheio. Batista está cheio disso, presbiteriano está cheio disso. Não todas, ainda tem igrejas batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus que estão zelando por essa doutrina aqui, mas muitas delas não estão mais prezando não. Acaba empresário, chega no carrão aí: opa, meu filho, vem cá, pastor, bora, pastor aqui. No segundo, terceiro casamento, quer nem saber. Está aí. E aí, meu irmão, e esses camaradas, ainda por cima, ao ouvir as nossas pregações, ainda fica lá pregando na rádio fazendo pouco. Pois venha para cá, meu irmão, venha para cá que nós aceita, blá, 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 blá. Então, meu irmão, para ser um obreiro, um diácono, um chamachim, um obreiro da obra do Senhor, é preciso ser marido de uma só mulher. Você pode ter casado 10 vezes, pastor, já foi junto 3 vezes, mas foi junto 3 vezes com 3 mulheres que já vinham de um casamento. Então realmente você estava em adultério, você tinha mais que ter deixado elas mesmo. Já foi junto 3 vezes, um casamento ilegítimo, com mulheres que já tinham esposos. Então, aí agora você encontrou uma mulher solteira também igual a você? Então pronto, agora a união certa, 2 solteiros se unindo, pronto, está limpo diante de Deus, amém? É isso. Então, para ser obreiro, ele diz que tem que ter as qualificações. Verso 13, diz assim, aliás, 12, os diáconos sejam marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Então tem que colocar em ordem a sua casa. Tem que colocar em boa ordem a sua casa e os seus filhos. Aí tudo bem, lá na sua casa ela é separada para Deus, lá não tem aquele chafurdo do mundo. Teus filhos crescem, engrossam o cangote, não querem seguir o evangelho. Mas tudo bem, meu irmão. Engrossou o cangote, enquanto estiver embaixo do meu teto, tem que estar aqui, debaixo da minha autoridade. No dia que você sair, você viva a vida que você quiser. Mas aqui embaixo do meu teto, aqui quem manda sou eu, você tem que andar do jeito que eu quero. É isso que ele está falando. Aí tudo bem, meu filho, o filho é um desviado, está no mundo endemoniado, mas quando chega na tua casa, olha, aqui eu já sei que não posso fazer isso, que o papai aqui não gosta, aqui eu vou respeitar. É exatamente isso que ele está ensinando aqui. Tem que ter, certo? E aí ele fala: governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Por quê? Verso 13: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, os irmãos que receberam a função de diaconato, sim, de obreiro, se ele desenvolver bem esse trabalho, Deus vai dar mais capacidade a eles para eles fazerem mais coisa na unção do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Vão adquirir muita ousadia na fé, muita autoridade, muito revestimento e muito poder de Deus na vida deles. Paulo está dizendo. Aí você vai e olha para Estevão, acho que lá já no capítulo 7 de Atos, primeiro mártir da igreja, pregando com autoridade, ensinando com autoridade. Por quê? Porque exerceu bem o diaconato e Deus foi dando cada vez mais autoridade a ele. Se olha para Filipe, o diácono que Deus transformou em evangelista, quando vê a perseguição, foi para Samaria, pregou o evangelho, ganhou uma cidade inteira para Jesus com autoridade no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque desempenhou bem o seu diaconato. E Deus foi dando mais ousadia, mais capacidade, mais unção a ele para fazer a obra. Então, meu irmão, obreiros, o Deus está dizendo aqui uma coisa para você, preste atenção. O obreiro que desenvolve bem o seu trabalho, que realiza bem a sua função, sim, o diácono, o obreiro que desenvolve bem, que trabalha na sua função, que desempenha o seu papel com fidelidade a Deus, ele está dizendo aqui que Deus vai lhe dar mais ousadia e mais autoridade para você avançar na obra, para você fazer a obra do Senhor. É isso que ele está falando. Ele diz. Então ele vai e fala:
Como ele disse aqui no verso 3, porque se servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Uma boa posição, ele não fala de hierarquia, mas ele fala de uma pessoa que vai ser honrada pela igreja por conta do trabalho que ele está realizando na obra do Senhor. E ele diz no verso 14: te escrevo essas coisas, esperando em ver-te bem depressa, mas se eu tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Rapaz, essa palavra aqui, a coluna e firmeza da verdade, isso traz uma palavra tão profunda para nós, irmãos. Diz que nós, a igreja de Cristo, somos a coluna e a firmeza da verdade aqui na terra. E como é que a igreja hoje, irmão, não está tendo mais essa firmeza? Então a igreja que não está tendo essa firmeza é porque não é igreja. Porque a igreja verdadeira, ela está continuando nessa firmeza da palavra. É uma coluna e a firmeza da verdade. Então Paulo disse: Timóteo, eu estou te escrevendo isso, mas eu quero ir logo te ver. Mas se eu não puder ir ver logo você, isso aqui é para você saber como é que você procede aí dentro da igreja. Ele não se referiu ao prédio não, meu da igreja, meu do povo de Deus. Isso aqui é para você saber como é que você vai conduzir as coisas por aí, como é que você vai apresentar, constituir obreiros, diáconos, pastores, bispos, presbíteros. Então é para você saber como você faz. Para concluir o verso 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Rapaz, esse Paulo, né? Que capacidade tremenda que Deus deu a esse homem. Olha essa palavra desse homem aqui, pelo Espírito Santo. Então ele se refere aqui a Jesus. A Jesus. Então, amados, concluindo a mensagem, semana que vem nós vamos para o capítulo 4, sexta-feira que vem. Mas entenda bem, nós estudamos aqui as qualificações de um obreiro. Para que isso, pastor? Para que as pessoas que estão na igreja, você que está ouvindo na rádio, você que está ouvindo no CD, e você que está numa igreja, para você aprender a observar o que está acontecendo das igrejas. Porque poucas igrejas estão cumprindo esses critérios que Paulo colocou. Estão cheios de pessoas em cima do altar, totalmente desqualificadas para estar ali. Eu não me refiro à sabedoria humana, nem a anel de formatura no dedo. Me refiro a pessoas que de fato têm o dom, têm o chamado e têm a capacidade dada pelo Espírito Santo para receber a função, o trabalho que eles estão fazendo. Então, o que está acontecendo hoje é que estão abrindo igreja aí à torta e à direita. E igreja virou o que hoje? Negócio. Você pega aí um classificado e de repente você se dá no classificado, você se depara com um anúncio de quê? Procuro outra pessoa para abrirmos igreja junto. Virou negócio. O cara está procurando uma pessoa para ser sócio para abrir uma igreja. De repente você liga aí no OLX, no negócio aí, vendo igreja completa, ou então eu troco por carro de menor valor. Então, para essas coisas, irmão, irem, sabe, diminuindo, amenizando, o povo deixar de ser tão enganado, tão iludido. Aí você vai observar, claro, vai observar agora a vida do pastor, a vida dos que fazem a obra. Porque eles devem, o texto diz que eles têm que dar bom testemunho para quem está dentro, para quem está fora. A igreja tem um direito de cobrar, e até o povo de fora também. Paulo fala sobre isso. Então, eu não digo, eu entendo uma coisa, a imperfeição nós vamos ver sempre em todo mundo. O próprio Paulo era imperfeito, e Pedro disse isso. Pedro falou de Elias, o homem sujeito à mesma paixão que nós, seja imperfeito. Orou e Deus cerrou o céu para não chover. Eu não estou falando de imperfeição, imperfeito nós sempre vamos ser. Eu estou falando de homens que de fato levem a obra a sério e cumpram esses requisitos para poder fazer a obra do Senhor. Então, nós possamos ter nossos olhos abertos, compreender essa palavra, entender melhor essa palavra. E muitas igrejas estão igual a igreja católica, não pode pregar isso aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque se pregar, vão estar pregando contra eles mesmos.
Uma mulher um dia perguntou: pastor, por que, que o padre não explica a Bíblia e vocês explicam? Eu digo: minha senhora, eu posso explicar? Posso, era católica. Peguei Deuteronômio 7, 25 e 26, onde ele diz lá: e mais cultura é maldição, não meta coisa amaldiçoada em sua casa. Eu digo: minha senhora, como é que o padre vai ler isso aqui e explicar para vocês? Vem cá, a imagem amaldiçoada. Vixe, é mesmo, né, pastor? É. Pois do mesmo jeito, meu irmão, você não vai ouvir isso aqui em muitas igrejas não, por quê? Como é que ele vai pregar lá, se o primeiro que está logo no segundo casamento lá em cima do altar é o pastor? Como é que eles vão pregar lá isso aqui? Se a cor está toda desmantelada, estão consagrando gente, não é pelos dons espiritual, mas é quem tem mais dinheiro para ajudar a igreja. Opa, está ali o irmão empresário, a oferta desse camarada aí é 10 mil por mês, esse homem tem que ficar na igreja, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou botar ele para ser pastor, vem cá, Deus está me revelando, pronto, joga óleo na cabeça do homem, o homem vira um pastor, né? Aí pronto, para poder segurar pela oferta, e não mais pelo dom que Deus deu. Então, que nós possamos ter aprendido um pouco mais essa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.